Fala pessoal, tá começando o podcast da Jussama, dessa vez com o segundo episódio, dessa vez com eu entrevistando duas grandes e ilustres figuras do mundo da irrigação. Eu vou pedir para que eles se apresentem, porque senão eu sou suspeito a falar deles e aí eu vou ficar a noite toda falando e eu quero que eles falem aqui neste podcast. Jacó, por favor. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. É muito emocionante estar aqui nesse podcast, porque também estou visitando aqui a Jussama e o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Meu nome é José Giacoia Neto, todo mundo me chama de Giacoia, e eu sou engenheiro agrícola formado na Universidade Federal de Viçosa. Aí depois eu resolvi fazer mestrado em irrigação e drenagem, e desde então me enveredei por irrigação, nunca mais saí do mundo, né? Tive oportunidade, acho que eu usar uma palavra que você usou, privilégio de ser resgatado para trabalhar numa empresa de irrigação de paisagismo, que o dono da empresa tinha uma esposa paisagística e ela tinha muito problema com irrigação. Então, ele falou assim, poxa, eu tenho que ter uma solução, será que não existe alguma coisa, uma solução para isso? Ele começou a investigar e achou a Rainbird. E na Rainbird, quando entrou em contato, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que contratar um engenheiro. O engenheiro mais adequado é um agrônomo, um agrícola. Me acharam, eu estava trabalhando na empresa de pesquisa agropecuária e me resgataram e até desde então eu estou aí. São 24 anos de Rainbird, trabalhando com irrigação de paisagismo, agricultura, campo de golfe e também ambiental, que é a parte de exploramento. Isso é muito legal, inclusive tem muita coisa que a Rimbus tem de solução, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, que inclusive eu não sabia até a sua visita, né? Coisas que a Rimbus oferece como solução que eu não conhecia. E a gente vai explorar isso um pouco mais, inclusive construindo de como que o Giacoia conheceu a Rimbus, porque quem não sabe, a Rimbus tem 90, tá fazendo 90 anos, né? Agora, por favor, Fernando, se apresente para a gente, por favor. Obrigado, Vitor. Fernando Haddad, eu sou o gerente geral da Rainbird no Brasil. Tenho uma carreira curta na irrigação. Eu sou engenheiro hídrico formado pela Universidade Federal de Itajubá, a antiga Escola Federal de Engenharia. E logo depois da minha graduação, eu iniciei a construir toda a minha carreira no segmento de exploração de petróleo e gás. E fazem 2 anos eu decidi entrar para esse apaixonante mundo da irrigação e, obviamente, já representando uma empresa de ponta no segmento, que é a Rainbird, e tenho o prazer nesses 2 anos de estar ajudando a construir esse crescimento que a Rainbird vem alcançando aqui no Brasil através de importantes parceiros, inclusive do Grupo Josama, que está organizando essa nova modalidade de comunicação, digamos, no nosso mercado. E É o primeiro podcast que você faz? Sim, sim. Primeiro? Sim. Olha, então é exclusividade. Já tivemos outras participações em alguns podcasts, mas não com essa longa duração, né? Que Legal. nos proporciona aí tempo de bater um papo mais descontraído e quem sabe trazer um pouco mais de informação para o pessoal que é do segmento ou quem tem curiosidade e quer vir fazer parte desse mundo que está em franca ascensão aqui no nosso país. Né? Uhum. Inclusive, a gente vai voltar no tema de como que o engenheiro hídrico que trabalhava com petróleo entrou no mundo da irrigação. A gente vai abordar isso aí. Gente, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, o Giacoia mora em Tucson, nos Estados Unidos. Esse Giacoia. Ele veio para o Brasil, está visitando a região oeste da Bahia através da Jussama. A gente visitou os projetos de cacau aqui na região, condomínios, na Ilha do Eduardo. E o Fernando, apesar de morar no Brasil também, mas tem um vasto conhecimento aí em questão de gestão. Inclusive morou nos Estados Unidos, morava na Argentina antes de fazer essa mudança. Correto. Então, essa sala tá pesada aqui. Giacoia, vamos falar de Rainbird. A gente estava comentando que Rainbird é um nome forte. Eu falei, citei até um exemplo na aula de inglês, eu tentar explicar para o professor que é sprinkler, ele não entender, tem que botar no Google, aí depois que ele viu o sprinkler, que é aspersor, ele fala, Rainbird, lembrou do nome. Então, é uma marca forte
quem vive, quem conhece ou a agricultura ou tem um jardim em casa, né, Fernando? Você, inclusive, a gente vai falar de tinha irrigação, tem irrigação. Eu primeiro fui um cliente Foi um cliente, antes Rembrandt. de fazer parte do time. Então, de forma direta ou indireta, as pessoas conhecem Rembrandt. Queria que você explicasse quem é a Rembrandt, como surgiu a Rembrandt, explicasse pra gente isso aí. Perfeito. Bem, a Rembrandt tem uma história muito interessante, muito bonita, porque o inventor do primeiro aspersor de impacto é a Rembrandt, ela registrou a primeira patente de aspersão, e o Orton, que era o vizinho do Glenn Lafetra, inventou o aspersor porque ele tinha um problema para irrigar, ele estava com um problema de irrigar laranja, porque tudo era feito manualmente, não existia, né, nenhum instrumento que tinha eficiência para fazer alguma irrigação. E ele tomou a decisão de inventar, e ele mesmo não gostou muito da invenção no primeiro momento, mas o vizinho dele adorou a invenção, e no celeiro entre as duas fazendas ali, eles criaram a primeira fábrica, onde nasceu o aspersor de impacto. Consequentemente, uma coisa que a gente fala do primeiro aspersor de impacto, mas esquece de um outro tema. A primeira irrigação pressurizada nasceu. Até naquele momento não existia irrigação pressurizada. Eu não sabia dela. Porque a irrigação era feita por tubos com desvio de água, saída de água, mas não existia, né, que a gente fala de hoje de hidráulica de condutos forçados, para a agricultura veio do aspersor de impacto, né? A partir dali, ele começou a desenvolver e começou uma fabricação, começaram a vender. O segundo cliente da Rembrandt foi um campo de golfe, que foi o Los Angeles Country Club. Eles chegaram lá com aquele invento e eles começaram a aperfeiçoar o aspersor e fizeram o primeiro aspersor setorial, porque o pessoal queria molhar o campo de golfe, mas não queria molhar as pessoas e nem molhar fora da área de jogo. Então começaram a usar as pessoas de impacto de bronze, né, tudo era feito por bronze, no campo de golfe. E um dado muito interessante que eu tenho muito orgulho de falar, infelizmente o Glenn, depois de 16 anos mais ou menos, ele faleceu. Ele faleceu e a mulher dele, né, ela tomou conta da empresa e ela foi uma mulher de vanguarda na época. Né? Não existia uma presidente de uma empresa, ainda mais empresa conectada ao mundo agrícola. E a gente está falando em que época, mais ou menos? Que ano? 1900? Isso foi... A Rembrandt foi fundada em 1933, por isso que a gente está fazendo 90 anos. 1941 o Glenn se foi, e até 1957, mais ou menos, foi o período que a Mary ela ficou no comando da empresa. Nossa. E é engraçado que, quem tiver curiosidade depois de entrar, tem 80 anos de Rembrandt. Quando a Rembrandt fez 80 anos, ela fez um vídeo que mostra a história, tem uma foto icônica, que é ela, a única mulher, no meio de 40 homens, que eram os caras que... gerente de fábrica, gerente de vendas, etc. E ela estava ali. Logo depois, ela passou para o filho dela, né, o Tony Lafretta. O Tony Lafretta ficou 57 anos como presidente da empresa. E ele trabalhava antes no setor de fabricação de aspersor. Ele fabricava bocal da fábrica. Ele passou pelos ambientes. Ele ficou 57 anos como presidente, infelizmente faleceu em 2021, e a empresa continua familiar, ele continua com a família, sendo que agora foi pela primeira vez o presidente, não é um membro da família, mas é considerado um membro da família, porque ele trabalha 36 anos na empresa e tem a mesma paixão que a gente tem pela empresa. E a Rembrandt, todo esse movimento dela, o que é interessante da Rembrandt, que ela foi criando e registrando patentes e invenções. Então, eu tenho muito orgulho, assim, eu vejo todas as outras fábricas de irrigação focadas e tendo uma linha de produto específica. A Rembrandt tem departamento de agricultura, nós temos uma linha completa de agricultura. Não tem dúvida que a maior linha mais completa do mundo em paisagismo somos a Rembrandt. Campo de golfe também, uma solução completa para campos de golfe. Uma linha que é aqui no Brasil ainda incipiente, que é uma linha que vende em casas de construção, ou casas de tipo Home Depot, que são casas de casa, né, construção de casa, onde você tem faça você mesmo, tem os kits, e agora também tem a engenharia ambiental. Aqui no Brasil a gente tem trabalhado muito com mineração, também na agricultura com controle de poeira. Que ninguém faz ideia que se utiliza irrigação. Que ninguém faz ideia que se utiliza irrigação. Então, isso é muito legal.
Inclusive, eu já até decorei aquele vídeo institucional da Rimbus, né? E eu lembrei da foto dela realmente entre. Todos os caras de terno preto e ela é a única com um vestido claro no meio deles, né? E é bacana quando o Jacó recupera essa história e é sempre importante ressaltar esse fato da patente, invenção do primeiro aspersor, da irrigação pressurizada, mas eu gosto de um capítulo que veio anos depois, que é onde a Rainbird se tornou uma referência, uma força, foi uma das coisas que me influenciou muito a optar por essa mudança de mercado e saber que eu ia estar envolvido com tecnologia, que é a parte de automação. A gente até conversou ontem, a Rainbird, ela lançou o primeiro controle automático e controle central de irrigação do mundo na década de 70, se eu não me engano. Foi em 1976. 76. Foi o primeiro controle central de irrigação do mundo. Imagina algo que ainda hoje a gente está difundindo e capitaneando sendo líder, essa iniciativa de automação, de mais eficiência, mais precisão, e é uma tecnologia que a Rainbird começou a aplicar lá nos Estados Unidos em meados da década de 70, né? Isso mostra essa vocação de tecnologia e inovação, né, que a empresa tem. E eu vou contar duas novidades aqui junto da história da Rainbird, que vai ser novidade. Essa é novidade para qualquer um do Brasil que conhece a Rainbird. A primeira novidade, que muita gente não sabe, é a primeira empresa estrangeira de irrigação, fabricante de irrigação que se instalou no Brasil foi a Rainbird, né? Consequentemente, eu vou contar uma outra surpresa para vocês. A Rainbird está completando 25 anos no Brasil. Que maravilha. Nós viemos exatamente há 25 anos atrás, nós abrimos o nosso escritório com estoque, foi em Belo Horizonte que começou a história da Rainbird, e a Rainbird ela teve um início agrícola. A Rainbird foi a maior produtora, maior fornecedor de agricultura naquela época, tanto que quando a Rainbird começou, ela começou com um gerente geral, 2 gerentes de agricultura, um engenheiro de instalação e um engenheiro projetista, 100% dedicado à irrigação agrícola, e eu era um engenheiro que trabalhava como distribuidor de paisagismo. E, de repente, o paisagismo começou a ficar uma coisa tão importante e a gente era muito sozinho nessa época. Mas nos Estados Unidos já era um mercado mais... Já era um mercado, a Rainbird já era líder absoluta. Inclusive, o spray, né, que é o aspersor mais clássico da Rainbird, foi lançado em 1968 e ficou uma febre. Todo mundo queria comprar o spray da Rainbird para poder fazer irrigação de jardim. Mas aqui no Brasil teve essa curiosidade que abriram em 99, né, 98, perdão, foi maio de 98, e quando começaram a ver que a agricultura estava muito bom, mas o mercado de paisagismo estava exigindo, e aí resolveram contratar uma pessoa para golfe e paisagismo. E foi quando eu entrei. E aí me convidaram para assumir até então, eu estou aqui nesse barco. Ainda bem, né? Que, inclusive, a história do Grupo Jussama se cruza um pouco, né, com... o nosso encontro, na verdade, aconteceu assim... eu queria até que você contasse isso um pouco. O Maurício Santiago está aqui também. Porque foi uma coisa, eu digo que divina, o encontro com a Rainbird. Porque... de forma, eu não sei nem como explicar, porque o Sidney, ele morou muitos anos em Brasília, e aí eu queria que você contasse a história, porque o nível de detalhes, até você deve saber até mais que eu. Vocês se encontraram lá, você estava dando uma aula lá, né? Exatamente. E eu vou contar um pouquinho antes disso, que mostra um pouco da preocupação da Rainbird com a formação de profissionais, né, a dedicação que a gente tem em treinamentos e também o carinho que a gente tem pela indústria de paisagismo por universidades, né? Se tiver alguma universidade que estiver assistindo a gente aqui depois, a Rainbird adora doar produtos para laboratório de hidráulica, para o pessoal ter material para mostrar. A gente pode entrar nesse assunto depois, mas inicialmente a EPB foi a primeira uma escola de paisagismo de Brasília. Foi a primeira escola, também uma outra curiosidade, a primeira escola que é reconhecida pelo CREA. Quem forma na EPB é um tecnólogo em paisagismo com registro para trabalhar. Essa é a única empresa, a única no Brasil, a única escola. E no desenvolvimento da escola, o César, que é o dono da escola, junto com a Simone convidaram a gente para assumir uma disciplina de irrigação de paisagismo. E eu já estava no segundo ano dando a disciplina. A gente começou a ter 2 disciplinas de irrigação de paisagismo. E chega na sala, ela começou a deixar também, não somente alunos da escola, mas também pessoas externas, que eu pedi para ela, assim, deixa o pessoal que quer aprender irrigação de paisagismo entrar nessa aula também. E aí aparece um rapaz lá, um Sidney, um curioso,
que fazia muita pergunta no treinamento, sabe? Para quem não conhece, o Sidney é um dos diretores do grupo de Samba. Exato, obrigado. E esse rapaz lá fazendo pergunta, curioso demais e tal. E aí ele fazia muita pergunta boa, muita pergunta inteligente. E teve um momento que eu tive que falar assim com ele assim: rapaz, você está muito curioso, eu estou admirando, mas você não tem tempo de parar a aula e de ficar te explicando. Vamos conversar depois? Né? A gente conversa aqui depois e eu vi que assim, o olho dele estava brilhando, né? Brilhando tanto. E aí a gente saiu e ele falou assim: não, porque a gente está com uma empresa lá no oeste da Bahia e eu estou assim, apaixonado com isso tudo que você está falando. Eu quero levar isso para lá, eu quero levar isso para lá. E eu tinha tido 2 experiências aqui, uma com uma irrigação num campo de golfe que hoje não existe mais, né, em Luiz Eduardo. Tive um trevo que a gente fez a irrigação e funcionou 2 semanas, nunca mais ligou. Então eu tava com aquela coisa, veio aquele rapaz curioso, aí eu peguei e chamei o André, que é o nosso gerente de área, e falei assim: André, apareceu uma oportunidade lá e o cara tá desesperado, ele quer visita amanhã, e eu não tenho condição de ir. E aí começou a primeira visita da Rimband oficial aqui no oeste da Bahia para visitar a Xussama. Que legal. Inclusive, por isso que eu falo uma coisa divina. O André já tinha vindo aqui antes na região. Exato. Né? E assim, não sei o porquê, mas as pessoas não conseguiram enxergar ou entrar em conexão para apresentar a Rimband para o oeste da Bahia. Tinha que ser com o grupo de Samba. Exatamente. Porque quando eu vim para a região também, eu entrei na Casa da Lavoura, eu contei essa história aqui. O Cid me contratou em 10 minutos, eu cheguei inventando a história, tem uma vaga de emprego aqui, aí o cara, não tinha também, não sabia que tinha. Enfim, ele conversou com o Maurício e falou: gente, esse cara parece ser bom, vamos para Florianópolis fazer um curso de irrigação, que era a Academia Rimband. E aí eu conheci o Jacó, que foi o meu professor de projeto de irrigação. Depois disso, inclusive, você viajou para Tucson, foi morar em Tucson. Exatamente. E foi a última academia que o Jacó deu aula de projeto, eu tive o privilégio de... E aí daí para frente tem toda essa história, vocês vieram conhecer um pouquinho da riqueza do oeste da Bahia. E aí, antes de a gente entrar nesse detalhe, eu queria que você contasse com um pouco mais de detalhe. Como que o Fernando Haddad veio de um mercado de petróleo, se apaixonou também pela marca Forte Rimband, enfim... fica à vontade para contar. Bacana. Como eu comentei no início aqui na apresentação, eu tenho a formação em engenharia e entrei, né? Logo depois da faculdade, fui para essa parte de exploração de petróleo e gás, que é uma área com muito investimento e muita atenção e aplicação de tecnologias, de desenvolvimento e automação. E desenvolvi minha carreira aí durante 15 anos. Desenvolvi essa carreira durante 15 anos, né, em uma empresa. Tive a oportunidade de trabalhar tanto na parte operativa quanto gerencial em alguns países ao longo da minha carreira. E durante o ano de 2020, eu já era um cliente Rainbird, eu tinha uma instalação residencial, eu estava residindo na Argentina, né, eu tinha um RZX. Com o sistema, naquele momento eu ainda não tinha criticidade para saber que válvula que era, então eu não vou lembrar qual rotor, não lembro também. Eu lembro do controlador que tem a nossa marca. E nesse momento havia uma posição aberta aqui de gerente geral para o Brasil e comecei esse contato com a Rainbird. Nós iniciamos algumas conversas. A Rainbird sempre teve muito cuidado, né, na parte de contratação, de entender se o empregado tem o perfil, a vontade que ele tem de aportar, de crescer, de entregar, focar no resultado, mas sempre pensando na longevidade do negócio, a longevidade dos nossos clientes e como gerir esse mercado. Então, acho que houve uma identificação mútua, né? Dos valores da empresa, dos meus valores. E eu, obviamente, tinha alguns pilares que eu considerava importante também para fazer essa transição de carreira, para sair de um mercado que não tinha nenhuma analogia a princípio com o mercado de irrigação, mas que no final das contas você faz algumas análises e você vê que tem sentido. Então eu pensava, é uma multinacional americana, como a outra empresa que eu trabalhava de petróleo. É uma empresa intensa em aplicação de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, e pioneirismo e inovação. Mesma coisa no segmento que eu trabalhava. Então, esses valores foram conectando e eu falei, bom, o mercado é outro, mas a ideia, o desenvolvimento de tecnologia, a inovação, o prestar o melhor serviço ao cliente, o buscar soluções
se adequava, era exatamente o que eu buscava no outro mercado que eu estava. Então teve essa combinação, né? E é legal porque na academia Rimbas, eu lembro que foi citado, a Rimbas tem mais de 450 patentes, todo Isso. momento está lançando produto novo, Isso. e não é qualquer é um produto que tem sempre a filosofia de entregar uma qualidade de eficiência, de aplicação de água melhor. E eu ficava, cara, será que é verdade? Você sente aquela, pô, será? Já lançou tubo gotejador diferente, controlador inteligente, veio o IVM É aí. impressionante. É impressionante. Somente ano passado, na feira da International Irrigation Association Show, a Rainbow ganhou 3 prêmios de produtos inovadores. Um controlador SPLX2, um sensor de fluxo ultrassônico e um tubo de gotejador customizado para a agricultura. Você então está sempre trabalhando nisso. E o IVM é uma tecnologia que, não sei, é um avião para mim, né? Foi depois que eu cheguei, comecei a entender essa parte de controle, automação, que a empresa tinha muito investimento e inovava bastante. Quando eu conheci o IVM, eu fiquei maravilhado, né? Eu falei, caramba, cara, sério que a irrigação tem isso tudo de tecnologia aplicada? Está nesse nível de desenvolvimento, evolução e aplicação e de tecnologia. Então, assim, realmente é uma tecnologia, assim, que me marcou. Eu acho que, obviamente, com constante avanço e tudo, vão vir futuras tecnologias, mas o IVM sempre vai me marcar, porque teve uma mudança de paradigmas aí, né? A inovação que trouxe e aquele negócio que a gente vai acompanhando, né? A Rainbird aplica seus produtos e tecnologia em diversas áreas que o Jacóia citou aqui no começo, e eles vão evoluindo e migrando de um mercado para o outro, sempre na busca de prover soluções para os problemas, né? Daqueles determinados clientes. O IVM foi um que migrou totalmente, né? Da parte esportiva e de paisagismo, e hoje com uma aplicação na agricultura muito interessante, que inclusive a gente está trazendo através do Grupo Josama para alguns projetos aqui, né? No oeste da Bahia. É uma tecnologia que eu acho que entrou no mercado agrícola para ficar, vai revolucionar o termos de ganho de instalação, ganho de produtividade, facilidade do manejo e operação. Então, assim, é a tecnologia que marcou minha história já na Rainbird, apesar de uma história recente de 2 anos e alguns meses. E você chegou, lançou a tecnologia, você está acompanhando de perto, né? Exato. A gente viu isso ontem, né? E já que ele usou uma palavra solução, e aí para as pessoas entenderem realmente o que a Rainbird tem de solução, né? Porque produto a gente conhece, tem controlador, mas o que a Rainbird tem de inovação, de solução? Bem, uma coisa que eu amo da Rainbird, e talvez uma das grandes identificações é que a Rainbird ela tem um slogan nos Estados Unidos que infelizmente a gente não aplica ele totalmente internacionalmente, mas eu tenho assim, do reservatório até o aspersor. Ou seja, nós temos uma solução completa. Nos Estados Unidos nós fabricamos estações de bombeamento, estações de filtragem e temos a tubulação, temos a automação e temos emissores. Então é uma solução completa. Mas mais do que solução completa é quando você vê por que tantos projetos de grandes magnitudes no mundo acabam optando por Rainbird. Porque a Rainbird ela não está focada em venda de produto só, ela está focada numa venda de solução. Essa paixão que a gente está vendo pelo Fernando aqui, pelo IVM, é exatamente porque ele viu a amplitude de soluções que a gente tem com o produto, mas eu preciso de tecnologia, eu tenho que dar suporte para o cliente. Né? Você comentou da academia, a academia foi exatamente uma âncora de treinamento e de formação de profissionais que a gente colocou no mercado e que hoje, só para você ter ideia, a Associação de Irrigação dos Estados Unidos, que aplica certificação de profissionais, usa os cursos da Rainbird como certificação, é aceitado pelo Ministério da Educação, vamos dizer, dos Estados Unidos e mais a associação. Tanto que quando a gente faz um webinar nos Estados Unidos e um profissional de irrigação, isso conta créditos para ele. Eles têm créditos ao participar. Tamanha a importância de suporte da Rainbird no mercado. E quando a gente fala em solução, hoje nós temos aqui já no Brasil alguns exemplos de uns projetos que estão iniciando agora com Smart Cities, por exemplo, que é onde a Rainbird nós gastamos, eu pessoalmente, junto com o Vitor, que trabalha com a gente, que a primeira fase do projeto era simplesmente o estudo de abastecimento de água, viabilidade econômica e necessidade de água futura daqui a 15 anos no projeto, para depois começar o projeto de irrigação. Então, eu sempre falo que muitas vezes quando a gente começa a conversa com o cliente e a gente começa a oferecer essas soluções e participar de estudos, igual a gente acho que é uma identificação forte que eu tenho com a Josama, exatamente essa vontade de desbravar mercados novos e tentar descobrir soluções. Eu acho que a sinergia das duas empresas está aí. E eu vou fazer um adendo aqui, quando você foi na academia,
eu estava dando, eu lembro exatamente onde você estava sentado, e você falou assim, rapaz, isso tá me deixando, você tá me deixando tão inspirado, né? E eu pensei comigo assim, falei assim, mais um apaixonado, né? E o meu chefe, um chefe que eu tive, ele falou assim, ele viu uma vez eu dando uma apresentação, ele falou assim, rapaz, sabe uma coisa? Paixão ninguém consegue ensinar. E eu vi isso em você e vi isso no Cid, né? Falei assim, isso é uma empresa de paixão, o pessoal quer avançar, né? A gente não pode perder esses caras nunca, né? Não pode. Legal. Eu queria que o Jacó contasse uma história que ele contou, que eu achei muito interessante, que eu não consigo passar essa mensagem, porque é algo de quem viveu ela. Que é o cara quando... Cidades, né? Vamos pensar em Barreiras. Isso. As pessoas não conseguem entender que o paisagismo, o gramado, áreas verdes, ao invés de... As pessoas acham que consomem mais água. Claro. E aí você explicar isso para as pessoas é um pouco difícil de falar, pô, paisagismo, pelo contrário, não faz Aí tem aquela história que você contou, eu queria que você contasse aqui novamente da importância de paisagismo, importância, né, em cidades, né? Não, isso foi uma aventura e um prazer enorme que aconteceu, porque eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de uma pesquisa em encomenda pela Associação Nacional de Parques Urbanos da América Latina. E eles queriam ver qual é o resultado do impacto ambiental da irrigação na área urbana. E eu já estava vivendo uma agonia que desde a crise da água aqui no Brasil, quando eu comecei a ver, em vez de falar o pessoal para diminuir o tempo no chuveiro, o pessoal mandava tirar a irrigação da agricultura, e para nós foi um impacto, o pessoal começou a desligar a irrigação residencial. Isso foi uma coisa que me preocupou e eu comecei a trabalhar fora do país. Eu lembro que quando eu cheguei no Chile, que o Chile teve uma seca muito, muito forte, eu comecei a escutar essas coisas negativas, assim, vamos diminuir a área de paisagismo, vamos tirar jardim, vamos diminuir isso. No Brasil, eu comecei a ouvir coisas assim terríveis, assim, irrigação é um consumo de água absurdo, é um assassino do nosso manancial de água. Aí eu falei assim, cara, a gente tem que conter isso, porque isso não é verdade, mas eu preciso de dados e tudo, né? Então eu tive a oportunidade de participar e ver esse estudo. Por exemplo, um parque urbano, primeiro ele é um filtro, porque é um filtro que, se você canaliza água e coisas para uma matéria, um lugar permeável com vegetação, você está decompondo e descontaminando. Segundo, que você tem um bolsão, você quebra os bolsões térmicos dentro da cidade, e já está comprovado, num parque, todas as edificações no primeiro quarteirão do parque tem uma redução de consumo de energia elétrica de pelo menos 10% de ar-condicionado, porque o ambiente, o microclima que o parque proporciona é melhor. Então, e aí nós começamos a trabalhar muito para mostrar para você, o problema da sua irrigação é como fazer a irrigação. Você está fazendo a irrigação sem uma regulagem de tempo por mudança climática, etc. E tudo. E, de novo, a gente teve a oportunidade de chegar a alguns países e começar estudos junto com o pessoal local de como provar essa eficiência, como contornar os problemas, né? Por exemplo, como não usar grama artificial num parque de criança, que aí vem um impacto ambiental negativo. Eu estou colocando plástico, né, no chão, que a temperatura fica muito elevada, a criança ela se machuca, ela sangra, ela pode fazer xixi ali, um neném, e eu estou contaminando, aquilo ali não tem decomposição. Agora no parque natural tem a decomposição. É um tapete. Um tapete. E pensando nisso que o Jacóia fala, pegando o gancho, nessa parte de como a irrigação trabalha na parte de sustentabilidade, você tem vários selos que certificam que um projeto é sustentável. Legal. E hoje em dia todos eles levam em conta ter ou não instalado uma irrigação automatizada. Então muitos prédios que são considerados sustentáveis, na hora que você vê uma parede verde, um teto verde, não é só porque é bonito, que realmente é lindo e traz um clima mais harmonioso para o ambiente. Ele reduz muito a temperatura interna do ambiente. Então você tem menos gasto de ar-condicionado, menos gasto de eletricidade. Então isso tem um impacto ambiental futuro importante, né? Então, por isso que a gente está sempre de mão dada com esses outros órgãos que trabalham em prol da sustentabilidade. Legal. E um dado interessante, um estudo mostrou que parque irrigado e área pública irrigada é refúgio de fauna. Em torno de uma cidade, num período de seca,
você tem escassez de água, não tem irrigação, onde não tem irrigação, os animais têm que migrar para algum lugar que tem fartura, que tem expansão. Eles vão para um ambiente que tem tá saudável. Eles migram para dentro dos parques para poder ficar num ambiente saudável. Então você tem um refúgio da fauna. Você acaba protegendo a fauna local, né? Que legal. Maurício deu um toque para depois a gente explicar o que é IVM, porque quem não conhece fica claro. O que é IVM? Né? A gente se empolga, né? Exatamente. Então primeiro, eu queria que vocês falassem qual foi a perspectiva, já que vocês passaram esses dias aí na região oeste da Bahia, tanto para o mercado de paisagismo, que é que vocês viram aqui, que esperam da região, e o mercado agrícola também. A gente está falando de cacau. O que é que vocês acharam do cacau aqui no oeste da Bahia? Vocês viram pesquisadores de fora, inclusive falando sobre o quanto que a gente tem de situações edafoclimáticas, solo, tudo a nosso favor. Claro. E aí eu queria a visão de vocês também sobre esse mercado de cacau na região. Fernando, bacana. pode... Claro, falando basicamente do mercado agrícola, eu acredito que seja de vasto conhecimento, né, de todo mundo que reside aqui. Espero que seja realmente, porque me encanta assim, tá tendo essa oportunidade que a Rainbird me trouxe de conhecer muitos lugares do Brasil que eu não conhecia, como a gente tem uma rede de distribuição que está presente em todos os estados. Isso está me dando a oportunidade de conhecer muitos lugares do Brasil que eu não conhecia. E quando eu cheguei aqui e vi todo esse pioneirismo que tem, essa ideia disruptiva dos produtores locais de estarem buscando técnicas e tecnologias para tornar viável alguns setores da agricultura que antes não se executava por não tratarem de adaptar uma técnica diferente, isso me motivou muito a ver como o Brasil é próspero no seu interior, né? Como sempre tem gente empreendedora, gente corajosa buscando ideias disruptivas e que vão trazer prosperidade para o Brasil, né? Sempre que você tem prosperidade numa região, você gera emprego, você gera um sentimento de empreendedorismo que traz gerações mais jovens para empreender, para investir e gerar essa cultura do empreendedorismo que a gente precisa no Brasil, né? Para a gente decolar e colocar o país no nível mais alto. Então, a perspectiva de agricultura, ela é interessante, muito animadora, não só pela vocação local, como por essas ideias disruptivas que estão surgindo. Então, eu vejo aí um horizonte de muitos anos de prosperidade para a região. E eu já esperava isso. A grande surpresa que eu tive aqui foi ver o potencial e o crescimento da irrigação automática de paisagismo. Hoje eu fiquei maravilhado com os locais que a gente visitou, o nível de condomínios e construções que existem aqui, e um investimento muito interessante nessa parte de irrigação automática em áreas públicas também. A gente viu muito canteiro, praças e parques irrigados com sistema automático, e isso me impressionou bastante. E eu acho legal, eu não sei o público que vai escutar esse podcast, mas se você tem um amigo, alguém que se interessa, ou se você achou interessante essa conversa nossa, a gente está vivendo um boom de mercado hoje em que a demanda está alta, lugares do Brasil que eu não imaginava que estavam demandando esse tipo de irrigação de paisagismo estão apresentando uma crescente, está faltando profissionais. Está faltando profissionais que saibam fazer uma boa instalação de paisagismo. Então, eu convidaria essas pessoas a procurar. Procurem o Grupo Jussama, aqui em Barreiras, ou em Luiz Eduardo. Entra no site da Rainbird, pesquisa um pouco. Entra no site da Jussama, pesquisa um pouco. Tem muito curso online, a gente fornece academias, cursos customizados, cursos de formação, porque o mercado é um mercado em franco crescimento. A gente viu um boom, a irrigação de paisagismo nos últimos 4 anos dobrou de tamanho. Então, não tem instalador competente suficiente para dar conta dessa demanda. A gente sabe que economia são momentos. Então, assim, o pessoal é o momento agora de entrar e aproveitar essa onda, aprender uma nova profissão e, quem sabe, mudar de áreas e vir para uma área mais próspera, né? Então, assim, eu sou um cara muito fanático disso do empreendedorismo, de ver a economia crescendo, de ver cidades prósperas, e eu acho que aqui tem um potencial que ainda não está sendo atendido pela falta de gente interessada em trabalhar nessa área. Porque a demanda tem, o produto tem e a técnica tem. Isso é fantástico ouvir isso. Eu tô arrepiado, porque eu só não consigo traduzir igual ele fala, tão elegante assim, né? Mas eu vou agora E com relação a essa explosão e potencial agrícola com relação a culturas novas e essa parte do cacau que eu estou aprendendo muito com vocês aqui, vendo e o trabalho que vocês estão fazendo, mas
Como é interessante a gente também quebrar paradigmas dentro da irrigação, e aí eu vou na explicação. O IVM, pessoal, é um controlador de irrigação, que muitos que conhecem irrigação sabem que é um controlador. Agora, imagina uma coisa, eu tenho um controlador, que ao invés de sair um monte de microtubo, ou ao invés de sair um monte de cabo, ele sai um par de cabos. E esse par de cabos vai passando por toda a instalação e eu posso plugar nesse par de cabos um sensor, uma bomba, um filtro, uma válvula. Logicamente, a válvula é o grande artista. Aqui nós estamos falando de sustentabilidade, que eu estou cortando a quantidade de cobre, a quantidade de microtubo que tem dentro de um sistema de irrigação. Muito comum aqui, áreas que o cara planta esse ano, no outro ano não planta mais. Aí, às vezes, ele muda o hidrante, aquilo ali corta a mangueira, fica aquela monte de mangueira no subsolo ali. Isso aí contamina o solo também. Exatamente. Então, nós temos essa tecnologia e esse controlador tem uma capacidade de conectar com a nuvem e conectando com a internet na nuvem através de sinal de celular ou através de Wi-Fi. Eu tenho acesso remoto de um sistema de irrigação e controle total desse sistema de irrigação de qualquer ponto do mundo. Além disso, eu tenho como conectar dados meteorológicos e o sistema de irrigação se ajusta todo dia. Quem trabalha com irrigação agrícola que está ouvindo a gente aqui, você lembra daquela história de trabalhar todo dia 3 horas cada válvula? Acabou isso, meu amigo. O sistema ele ajusta, ele se calibra de acordo com a variação climática de cada dia e com relação às variáveis de sensores que a gente está usando em cada sistema. Basicamente, o IVM é uma linha reta. Qual que é a melhor forma de fazer unir dois pontos? Uma linha reta. Eu vou direto da automação do controlador até a válvula. Assim. É massa. E vocês ouviram isso do pessoal de campo ontem, né? Não, né? Então, fora toda essa parte de operação que o Jacó explicou o funcionamento, e para que hoje em dia é bom porque é streaming, ninguém precisa gravar, né? Escutar a explicação de das maiores autoridades em termos de controle e automação, né? Na área de paisagismo e agrícola. E a instalação é muito mais simples, né? Muito mais simples. Não tem mais aquela história. Até falando agora para o pessoal que está mais acostumado, decoder, e passa um cabo para cada decoder, vai um cabo no controlador, não. É um fio elétrico, 2 fios elétricos no caso, no mesmo canal, digamos, passando por toda a obra e conectando a cada válvula, a cada setor e ao controlador. Então, em termos de agilidade, mão de obra na instalação, foi uma redução absurda, né? O pessoal que faz instalação adora, porque diminuiu o trabalho braçal deles e para o empresário, para quem está investindo, diminuiu o tempo de instalação de forma muito, muito abrupta. Até não é à toa que eu falo realmente que eu sou apaixonado por essa tecnologia e a gente vai cada vez descobrindo mais aplicações e melhores resultados, né, conforme a gente vai instalando e tendo experiência. E o que a gente quer frisar muito dentro do mercado, junto com a Jussama, e eu acho que a sinergia, mais ainda, eu falo mais uma vez disso, é que a Rembrandt não tem interesse de vender um controlador, interesse de vender um sistema. A gente quer vender uma solução completa. E a nossa filosofia de trabalhar junto, eu quero ter certeza que eu estou atendendo um sistema de irrigação para produção de cacau da melhor forma possível e atendendo as variáveis da melhor forma possível. E além disso, eu posso ter mudança. Se amanhã eu tenho que mudar alguma coisa, o sistema tem a flexibilidade de fazer alterações. Como assim, Jacó? Vamos dar um exemplo. Eu tenho, sei lá, 10 hectares, eu quero colocar mais 20. O que é que eu preciso para aumentar essa área? Simplesmente continuar o par de cabo. Eu tenho somente que fazer um prolongamento. Eu não tenho que abrir nenhuma valeta nova, eu não tenho que fazer nada. Eu simplesmente vou ampliando. Se eu botei um sensor nessa posição aqui hoje, esse sensor não é o mais representativo da área, eu tenho toda a flexibilidade de mudar ele para outro lugar, desde que tenha. Eu tenho capacidade de instalar bombas novas. Eu tenho num perímetro de 15 quilômetros, eu posso botar bomba em qualquer ponto. Eu posso mudar a captação de água. Então, essa flexibilidade ajuda a gente a experimentar a melhor solução e adaptando de acordo com as variáveis de campo. Então, esse é praticamente quase inédito dentro do mercado, porque a maioria dos sistemas de automação e os sistemas de irrigação tradicionais são engessados. Eu não posso mudar nada de lugar aqui, porque agora foi dimensionado e o microtubo só chega até aqui. Eu tenho que abrir uma vala e botar um microtubo. Eu não posso botar uma bomba aqui, porque eu não tenho como enviar um comando para essa bomba. E então, não tem diagnóstico também, né? Se der um problema numa válvula, onde você tem que ir uma por uma para tentar descobrir. Exato. O IVM é lindo, ele te dá, né, essa possibilidade. E o que é mágico junto com qualquer usuário do sistema é que ele tem total suporte. Primeira coisa por que nós estamos junto com a Jussama? É porque a gente sabe que aqui eu tenho uma empresa com alta responsabilidade, uma empresa séria e que preza pela qualidade.
Então, se o cliente tem um problema em campo, eu sei que a Jussama vai atender imediatamente. Se por um acaso, na parte de automação, tiver um problema, nós temos a Rembird Brasil. A Rembird Brasil é a única empresa do segmento fisicamente instalada no Brasil e com corpo Bem local. representado. Bem representado. Né? Muito bem representado. E aí, depois disso, eu tenho ainda o nosso suporte internacional, que é onde, através do sistema, dentro da internet, eu posso fazer perguntas online, em português, hoje, para quem estiver lá, para poder dar um suporte para a pessoa que está aqui operando o sistema. Vou contar uma curiosidade para quem é leigo. Eu que cheguei nesse mercado, é legal entender a história de como funciona, né? Às vezes, quando você está muito tempo no mercado, você dá algumas coisas por comuns, mas é interessante para quem está escutando. A irrigação, e a Rainbird, como está dentro de todos esses segmentos, a irrigação, como todas as outras tecnologias, começa para um mercado mais sofisticado e depois ela vai se popularizando e adaptando. Essa tecnologia do IVM, foram falar dele de novo, eu não canso de falar do IVM. Ela nasceu no Golf, né? Que a gente fala assim, se fosse um mercado automobilístico, essa é a Fórmula 1 da irrigação. Nasceu no Golf, que é um mercado, obviamente, muito mais sofisticado, com outro aporte, um esporte de alto nível, um esporte olímpico. Então, o IVM nasce no Golf, com todas aquelas variáveis, toda a tecnologia aplicada. Ela vem para um segundo mercado sofisticado também, que é o de paisagismo, e tem ali e se consagra nesse ambiente. Quando a gente percebe todas as variáveis que essa ferramenta consegue trabalhar, todas as aplicações, todo o benefício que ela traz, obviamente que a gente pega e olha para o mercado agrícola, que é onde está a produção da coisa mais importante que a gente tem para a nossa vida, que é o alimento, certo? Então a gente pega essa tecnologia que nasceu no Golf, se consagrou no paisagismo e está chegando para ser disruptiva na automação da irrigação, automação elétrica da irrigação também, né? Então acho legal contar isso para o pessoal entender como que os produtos evoluem de um mercado sofisticado e vão se popularizando. As pessoas não têm noção disso que o Fernando comentou, porque as pessoas acham que a agricultura que exporta tecnologia, quando na verdade é o contrário, né? Já me corrija. Muitas nascem no mercado, exatamente no mercado isso. esportivo. Nasce a tecnologia no Golf, para depois ir para paisagismo e agricultura. Olha. E já que eu ia fazer uma polêmica aqui, que assim, aqui na região a gente tem muito irrigante. Quando o pessoal fala irrigante, acha que é só pivô, mas não. Claro, se você tem uma casa com jardim, você é irrigante, você está irrigando, seguir as normas técnicas. O que é que você preferiria? Você fazer um projeto de 1.000 hectares de pivô ou um projeto de golfe profissional? Qual Em mais? termos de desafio, desafio. o projeto de golfe é muito mais desafio e muito mais complexo. Sim. E te conto uma coisa, quando eu fui contratado pela Rembrandt, eu fazia paisagismo e agricultura. E o primeiro cargo meu foi gerente de golfe. E durante uma entrevista, o entrevistador virou para mim e falou assim, o cara foi bem direto assim, pelo que você está contando aqui, você parece ter um bom nível técnico, mas você não sabe nada de golfe, eu já vou te avisar. Eu fiquei um pouco ofendido. E essa mesma ofensa depois o Frederico teve também, porque eu falei isso com o Frederico, você não sabe nada de golfe, não fala bobagem não. Porque imagina um sistema com dinamismo que não é unidirecional. O que significa um sistema unidirecional? Eu saio da fonte de água e vou até o emissor. No campo de golfe, o caminho da água até o emissor, ele muda constantemente de acordo com as necessidades e a programação. Então, o dinamismo de golfe, imagina, cada espessor de golfe é uma válvula. Cada espessor de golfe tem um comando individual. Então, eu posso calibrar, o nível de calibração e exatidão da irrigação é impressionante. Cada espessor de golfe tem um regulador de pressão. Para quem é leigo entender, gente, eu vou dar um exemplo. Na agricultura, eu tenho uma válvula de 2 polegadas que às vezes atende 50 aspersor, né? Aspersores, 50. No Golf é para cada aspersor. Eu teria 50 aspersor que também é uma válvula, é isso? Exatamente. E mais uma vez, importando tecnologia, a irrigação de estádio de futebol que foi concebida, né, a solução número 1 foi concebida para os problemas hoje. O que acontece com o estádio de futebol? Eu tenho, o conceito de arenas, né? Antes os estádios eram abertos e entrava sol. Os estádios começaram a se fechar, e eu tenho um problema de entrada de luz solar e eu tenho um problema de microclima. Tem áreas do gramado que às 2 da tarde já não tem mais sol. E tem áreas que continuam com sol. Para fazer a irrigação, calibrar a irrigação para cada área de acordo com inverno e verão e entrada de luz, nós chegamos na mesma solução. Cada pessoa de um estádio de futebol tem um comando, uma válvula separada para eu poder fazer irrigação por quadrantes e calibrar o tempo. Com isso, foi uma revolução na indústria do futebol, porque eles estavam com medo de muito excesso de água, pouco excesso de água, desenvolvimento de enfermidade em alguma área do campo, e isso foi desenvolvido exatamente com, mais uma vez, importando um pouco da filosofia do golfe e usando no estádio de futebol. Porque a irrigação não é jogar água, né?
A irrigação é colocar a quantidade correta de água no tempo que ela tem que estar, onde ela tem que estar. Então, quando a gente fala que numa arena esportiva, num campo de golfe, nossa, o que significa ter um sensor em cada aspersor? Que eu consigo monitorar a quantidade exata de água que está em cada saída. Então, isso é uma coisa que a gente vai usando e, como eu disse, a tecnologia vai se desenvolvendo, vai se consagrando e a gente vai trazendo para outros mercados que tem um impacto mais direto na maioria da população, né? Como o paisagismo e a agricultura. Muito bom ouvir isso. Inclusive, eu trabalho na área, mas irrigação é um mundo de oportunidades, assim, no sentido de eu tenho irrigação para taludes, eu tenho irrigação irrigation, né? Eu tenho irrigação, sei lá, posso citar N's aqui, números. E aí eu lembro que a gente conversando, você morou nos Estados Unidos também, lá o cemitério é um pouco diferente do nosso, né? Eu queria comentar nisso que é um pouco curioso. E lá se irriga o gramado, o jardim do cemitério, né? Como é isso? Explica pra gente lá. Tem irrigação para isso? Como é que... Tem irrigação, e a irrigação é extremamente complexa, tanto na instalação como no projeto. Mais que de pivô? Mais do que pivô. E, imagina. Eu já tive um embate com um cara que ele brigar que, pô, um condomínio, um projeto de condomínio é mais difícil do que o do pivô. O cara quase me bateu. Né? Eu vou dizer de forma diferente. Vamos fazer uma comparação dentro do mesmo mercado para o pessoal do pivô não ficar ofendido. Um condomínio onde eu estou fazendo as áreas comuns, o clube do condomínio, e as casas também, eu estou preparando uma rede pressurizada para as casas, é mais complexo do que um campo de golfe pode chegar. Pode chegar a ser mais complexo que um campo de golfe. E um cemitério, isso que é uma complexidade, que quando o pessoal pensa que irrigação de paisagismo é jogar aguinha nas plantinhas, igual o Fernando falou, que a gente tem que ter controle, na verdade, a complexidade é tão grande que cada ramo do negócio, a irrigação do cemitério, é uma tecnologia diferente. Eu tenho que saber aonde eu vou. Os habitantes que estão lá, né, o pessoal que mora lá, eu não posso incomodar eles. Eles têm que ter eu tenho que passar o tubo fora da área deles, da porta da casa deles. Então eu tenho toda uma complexidade. Inclusive, uma coisa fantástica é que esse mundo de paisagismo e de áreas verdes estão levando o pessoal a fazer novos experimentos. E a gente tem o prazer e o orgulho de estar junto. Agora está tendo uma quebra de paradigma que cemitério, parque não tem que ser quadrados verdes com tumba no meio. Então nós estamos participando de um projeto com o grupo Sandero, no Chile, que nós estamos fazendo um experimento de diferentes projetos de paisagismo e arquitetura em cemitérios e também de emissores. Então nós estamos testando as nossas tecnologias com outras modalidade de fazer paisagismo em cemitério. Então é uma coisa fantástica. Assim, e é aí que entra Rainbird como solução, porque se vocês vendessem produtos, né, vocês não iam chegar a uma solução para irrigação. Né, nem saberia. E qual é a automação? IVM. Desse experimento. Tá parecendo até que a gente fez um cronograma aqui, uma lista de perguntas, porque tá maravilhoso, eu tô aprendendo aqui. Tá bom. Bom, vocês têm uma perspectiva de irrigação para paisagismo bem maior, porque vocês viveram isso em outros países, né? Sim. Como é que é na Argentina, por exemplo? Lá, o pessoal... Aqui a gente tem a estação muito bem definida, 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Como é que é na Argentina, por exemplo, lá? Então, dependendo da região, mas a Argentina, obviamente, é um país que já está no extremo sul, e eu morava no extremo sul do país que está no extremo sul. Então, eram estações bem definidas, de um frio, neve e um calor intenso, um clima bem desértico. Agora, uma coisa que me chamou a atenção ao chegar lá, como brasileiro, eu residi lá 5 anos e no final a gente acaba acostumando. Mas assim, como eles têm a cultura de cuidar e de ter um ambiente agradável e de ter o paisagismo. Então, você aluga uma casa, você compra uma casa, na maioria das vezes já está a irrigação automática lá instalada. Olha que legal. Eles, para irrigar a arena esportiva, campos de golfe, eles têm mais a cultura e jogam muito, obviamente, mas pensando nas residências, eles têm muito mais esse lado do desfrute, talvez, e que assim, o que eles podem ter de gramado na casa, eles não saem colocando piso. Eles entendem que aquilo traz um conforto térmico, um conforto social, o simples fato de você estar caminhando na grama, estar sentindo o cheiro da grama, ou a diminuição da temperatura no quintal. Então, obviamente, ninguém quer ter um gramado para ficar lá com a mangueira regando e desperdiçar água, ou colocar pouca água e morre, não morre, você não vai ficar brigando com a tua grama, né? Então lá o pessoal instala.
A pessoa constrói a casa e instala a irrigação automática. Se você for pensar bem no combo total, no que você gasta na construção, tudo é uma pequena parcela, né? Não vou falar que é pouco representativo porque é dinheiro, mas assim, a hora que você já está construindo e está fazendo algo que vai ser ou para o seu desfrute ou para um investimento, você quer um lugar agradável, né? Então, assim, se você faz isso no momento da construção, você vai economizar dinheiro no futuro, porque você não vai precisar quebrar nada depois para fazer, não vai precisar destruir a grama sua que porventura já tenha crescido. Então, assim, o momento da construção é um momento interessante de ter pelo menos a infraestrutura. E na Argentina eles já entenderam isso e aproveitam isso. Eu posso dizer que já é cultural deles, já. Eles têm muito mais cultura da irrigação. Tem. Em comparação com o Brasil, a gente tem mais cultura de irrigação. A gente pode ter rixa no futebol, mas a gente tem que admitir. Eles têm mais cultura de irrigação. Agora, um anexo. A gente está falando muito de projetos grandes e coisas fantásticas, mirabolantes, mas uma coisa que a gente tem que estar... O investimento da Rainbird em aprimorar o uso da água é tão forte que hoje, na sua residência, você pode colocar um link Wi-Fi, que é um produto que conecta ao Wi-Fi da sua casa, e aquele ajuste da estação meteorológica que a gente comentou, que eu posso fazer na agricultura, eu faço no jardim da minha casa. E muito barato. E muito barato. Então, excelente ponto, porque a gente pensa assim, automação, nossa, grandes lavouras, nosso campo de golfe. Não, você tem uma irrigação na tua casa, por um jardim pequeno, um gramado, uma planta, e a hora que você automatiza isso, você tem lá o controlador Rainbird, não é só um computador que vai acionar ou não acionar. Você vai ter um sensor de chuva ali conectado no telhado da sua casa, a irrigação só vai ligar, ou melhor, ela não vai ligar nos dias que estiver chovendo, ela vai ver qual é o volume de chuvas, então ela realmente economiza a água do que você está ali com a mangueira jogando. Outro é porque as pessoas, para não ficar falando de preço, mas as pessoas acham que é muito caro, mas sensor de chuva, o Link Wi-Fi é muito barato. Quer ver, o Dedé me ensinou uma coisa que falou assim, Vitor, as pessoas, às vezes que você já vendeu irrigação, não conhece o Link Wi-Fi. O que é que você faz? Deixa na caminhonete, quando você visitar o cliente, pluga lá, liga, mexe no celular e pronto. Ele vai conhecer a partir daí. Faça isso, esse teste. Eu fiz isso. A partir daí eu passei a vender muito Link Wi-Fi. Excelente. É maravilhoso isso. E olha que legal, as pessoas, mas qual a diferença de eu mexer no celular? Entra aquilo de buscar a estação climática e entra a comodidade e a facilidade na programação. Porque o que acontece? Às vezes o cara coloca o controlador na casa de máquina lá atrás, longe. O cara não vai sair do sofá dele para ver, viu que está mais úmido, eu vou abaixar o ajuste sazonal para menos 50%. Eu não vou fazer isso. Não tem condições. E para quem está escutando, o Link Wi-Fi é uma ferramenta de controle Wi-Fi que a gente conecta um aparelhinho, parece do tamanho de um chaveiro, um pendrive, que você tem a opção de colocar no nosso controlador e ter toda a informação da sua irrigação, seja na sua casa, onde seja no celular, né? E ter todo o controle. Ele pode ligar para mostrar para os amigos, de repente, dar um susto. Vira um brinquedo, né? Molhar a sogra. Da pessoa, molhar a sogra também. Exatamente. Você já fez isso, Tiago? Eu tive alguns clientes pitorescos assim, desse tipo que eu falo que a gente tinha que fazer um documentário assim, lugares que foram instalados controladores, os lugares mais variáveis, né? Então eu tive um cliente que ele construiu um jardim maravilhoso com uma churrasqueira e ele pediu para botar o controlador em cima do balcão da onde ele fazia o churrasco, uma coisa de granito, ele botou o controlador assim. E por qual é a razão dele? Porque ele gostava tanto da irrigação que ele botava uma bebida assim para tomar e ficava ligando a irrigação funcionando. Teve outro que botou dentro do armário do quarto de casal. Nossa Senhora. E teve um que ele falou, parece piada, mas ele falou assim, não, porque aqui eu vejo a minha sogra chegando e eu ligo a irrigação para olhar ela. Então teve essa coisa. Mas com a título de curiosidade, duas coisas que veio na minha cabeça agora, que a nossa cultura está engatinhando, mas ela está crescendo muito, muito bem. Mas imagina, nos Estados Unidos hoje, na onde eu vivo, mas vários estados, implantar um paisagismo é não permitido se você não tem irrigação automática. Aonde eu vivo, que é Tucson, Arizona, você tem que apresentar o projeto de paisagismo na prefeitura para ser validado com o consumo de água. E tem que ter irrigação automatizada. Mas agora vamos no outro link. O Link Wi-Fi, se eu tenho um controlador com Link Wi-Fi e eu provei que eles chamam de controlador baseado no clima, ajuste de tempo baseado no clima,
quando eu vou declarar imposto de renda no outro ano, eu ganho um rebate, quer dizer, eu ganho um incentivo para botar irrigação com mais tecnologia na minha casa. Vai terminar economizando água para todo mundo, né? Fora que o paisagismo já é tão cultural que começou sendo como obrigatório você ter o paisagismo na frente da sua casa para a questão do conforto térmico e também visual, e já virou algo cultural, né? Exatamente. Todo mundo tem. O cara já construiu uma casa, ele já tem. A pergunta não é, você tem automatizada? No máximo, a pergunta pode ser, qual controlador que você tem, né? O filme vê muito, né? Você vê um filme americano, você vê, muitas das vezes o cara tá no jardim, tá lá as pessoas, né? É muito comum ver. Aqui não. Exatamente. E acho que isso, a gente copia tanta coisa, podia copiar as coisas boas, né? Então, essa ideia do incentivo do próprio governo, da pessoa melhorar a qualidade da água, né? Por exemplo, outra coisa, curiosidade que eu vi lá na minha cidade, eles têm kit sombra. O kit sombra, a companhia elétrica do governo vende, ou muitas vezes dá de presente um kit sombra, que são 5 árvores, para fazer sombra na sua casa e diminuir o consumo de energia elétrica. E esse kit sombra vem com gotejamento enterrado para não ficar exposto para fora da terra. E o que o Fernando falou é a maior verdade do mundo. O seu jardim, a responsabilidade é sua, da frente da casa. Você tem que cuidar dele e tem que aplicar água de forma correta. Mas é muito, muito legal isso. Nossa, agora é difícil trazer um pouco, talvez até alguns anos para frente aí, talvez a gente consiga trazer isso aí. Eu acredito que sim. Não sei quanto tempo vamos levar, talvez meu neto. Talvez, mas é um processo que é aquele negócio. O pior é se tivesse estanque. A gente tem vendo crescimentos bem volumosos ano a ano. Então, assim, eu até me impressionei, né, quando eu voltei para o Brasil e comecei como parte do time Rainbird, eu me impressionei com o volume de crescimento e as pessoas cada vez mais interessadas, entendendo os benefícios. Eu fiquei realmente espantado, é um volume considerável. Né? E o oeste da Bahia, que é a região de Barreiras e Luiz Eduardo, é uma coisa fantástica, porque eu falo que o mundo está associando o crescimento econômico com qualidade de vida. Então, a exploração depredatória de territórios, né, que existia antes, assim, eu vou lá e eu pego o dinheiro, como era na extração de ouro, por exemplo, no norte, e ir lá, tomar tudo que eu posso e voltar rico. Não, o pessoal está se estabelecendo. Quando eu me estabeleço no lugar, porque esse lugar, igual a gente sabe que o cacau vai explodir e não tem, é um caminho sem volta, né? O oeste baiano vai ser vanguarda de novo e vai encabeçar a maior produção de cacau por hectare do mundo, não tem dúvida. E isso, né, requer mais tecnologia, requer mais... e com isso eu tenho escolas melhores na cidade, eu tenho crescimento, e a pessoa necessita de qualidade de vida. O Fernando ficou tão bem impressionado, eu também com o Luiz Eduardo e Barreiras. A área pública tem que estar mais confortável. Então, isso tudo gera, isso tudo com o uso inteligente da água. Então, acho que eu falo que uma frase do ex-presidente que faleceu, mas uma coisa que eu falo assim, nossa função dentro de uma cidade, dentro da agricultura, é levar água para a planta quando o céu não traz. We provide the rain when the skies didn't, né? Decorei já, tá vendo? É muito bom. Eu ia brincar aqui que eu não sei quem é mais apaixonado, se é a gente por irrigação ou até pelo cacau. Exatamente. O cara é apaixonado. Acho que foi um encontro de paixão, né? É inspirador, né? Ver quando a pessoa é apaixonada por aquilo que ela legal. faz. E não sendo repetitivo, mas sinceramente eu sou muito desse direcionamento para a prosperidade, para o crescimento, para coisa. Eu acho que a gente está incumbido dessa missão. A Rainbird já entendeu isso, a gente tem procurado fomentar, e eu, como oportunidade de falar para um público tão amplo, eu tenho que falar quantas vezes eu puder falar para poder trazer esse clima de crescimento para o pessoal que realmente quer entrar nesse mercado. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar e não tem problema ser repetitivo, porque eu sou repetitivo para o bem. Não precisa, não é o recém-engenheiro, que legal, mas também o pessoal de instalação, o pessoal de campo, o pessoal que hoje talvez está instalando um painel solar, está instalando uma piscina, está mexendo com jardinagem. A gente não está falando nada aqui de outro mundo. É um treinamento, uma certificação, um conhecimento que pode ser adquirido com cursos online. Vem fazer um treinamento lá na Jussama, vem fazer uma academia Rainbird. O mercado está precisando. Que informação importante, pegando o gancho do que você acabou de comentar. Eu faço treinamento semanal com minha equipe de projetistas, onde eu inclusive utilizo o Frederico,
E tem uma pessoa de fora de Pernambuco que me pediu, falou, Vitor, eu preciso entender um pouco mais sobre irrigação de paisagismo. Eu sou engenheiro civil, mas aqui na minha cidade eu preciso ofertar para as pessoas isso, porque, primeiro, não tem uma mão de obra de qualidade e eu não sei, cara. Eu peguei um projeto onde eu instalei irrigação e esqueci do filtro, não sabia nem que precisava. Então, eu pensei, cara, eu vou ajudar alguém a traduzir mais, de forma mais simples, ganhar dinheiro e melhorar a qualidade de vida da região. E aí esse cara faz treinamento com a gente, já mudou o nível de instalação dele, já usa um filtro, já entende a importância de utilizar um bocal rotativo, um tubo gotejador. Então, isso muda a vida das pessoas. Muda. Né? A gente está realmente falando de mudar a vida, né? A gente não está falando, vem fazer um curso para aprender a instalar Rainbird, venha para ser um cliente de Jussama, não. A gente está falando, venha aprender a instalar irrigação. Depois, se você vai querer marcar A, B ou C, o risco do seu negócio é seu. Aí é outra história. A gente confia na qualidade dos nossos produtos e ponto. Mas a gente está precisando, nesse momento, formar profissionais de instalação de irrigação. É o que a gente precisa. Exatamente. A gente sabe que em várias outras modalidades de negócio, se você começa um negócio com má qualidade de instalação, isso pode nunca mais acontecer. Né? Então, existe uma história da Rainbird num estado aqui do Brasil, que uma revista muito famosa, ela publicou um caderno de paisagismo, chamou irrigação automatizada de geringonça. Essa palavra que nem existe mais no Brasil. Ninguém usa essa palavra, mas geringonça era uma palavra muito forte. E a gente demorou 5 anos para corrigir essa ideia exatamente porque má aplicação do produto, do sistema. Então, a gente não importa que a pessoa, a gente quer levar o nível do mercado para uma qualidade de instalação. E o que o Fernando falou foi muito importante, assim, qualquer instalação residencial correlata, se o cara tem capacidade de instalar um filtro de piscina, ele vai ter capacidade de instalar irrigação, porque o nosso distribuidor, como a Jussama, tem capacidade de dar suporte técnico para ele fazer todo o treinamento e apoio. Bom ouvir isso, porque a gente até apresentou uma tabela, né, onde a gente tinha dois montadores assim que participaram de alguma forma de algum treinamento da Jussama e Rainbird. 2018. Hoje a gente já tem 18 que assim estão com participação ativa no mercado de irrigação, mas mais de 50 aí já passaram por algum treinamento. E é interessante que aqui a gente já tem paisagistas que no projeto já oferecem irrigação, o que antes, colocar aqui há 2 anos atrás, era impensável aqui na região oeste da Bahia. Hoje ela já faz o projeto, indica, orienta o projeto de irrigação, inclusive fala assim, meu projeto lindo, maravilhoso no 3D tá excelente, mas só vai funcionar se tiver irrigação. Exatamente. Então, isso é fantástico de ouvir. Isso é importante, realmente. Jacóia, Fernando, quer contar mais alguma história para... Não, tem um monte de história, mas... Vamos lá, velho. Jacóia tem muita história para contar. Né? Não, eu gostaria só eu tive a oportunidade de estar aqui no ano 2000, depois eu voltei no ano 2002, foram duas visitas e agora eu voltei em 2023, né, 21 anos depois. Eu nem tinha... Visitas curtas. Visita curta, intervalo curto de visita. E é assustador o que eu vi, né? E essa evolução da região como um todo, em todos os sentidos, e ver, né, o que vocês estão fazendo, que é um trabalho de vanguarda, né? Outro dia eu estava escutando assim, não tem mais nada que inventar em negócio, né? Não tem nenhum modelo novo. Sim, tem muito modelo, vocês estão fazendo vários modelos novos, e esse modelo visando o quê? Simplesmente melhorar a qualidade do que o cliente está recebendo. Né? O produto que o cliente está recebendo tem todo o suporte, tantas variáveis que foram concebidas para entregar o simples, né? Eu lembro muito você sabe o projeto do Calçadão de Copacabana foi feito pelo Buller Max, que é um paisagista, arquiteto paisagista. E eu sou fascinado que muita gente vê somente aquele calçadão, né? E não vê o calçadão mesmo, que tem pegada de dinossauro, é um projeto, um desenho tão maravilhoso, né? E eu vou fazer essa correlação que quando eu era menino, eu morei no Rio, e eu brincava eu achava que aquelas elipses que estavam lá eram pegadas de elefante ou de dinossauro que tinham passado pela Terra e tal. E um dia, quando eu fiquei sabendo que foi ele que fez o que ele queria que cada um vivesse em cada região
daquela área toda, que é o calçadão de Copacabana, que vai até o Leme, eu olhei o projeto por cima e vi um desenho, uma coisa tão complexa, eu falei assim, esse cara é um gênio, como é que ele fez uma coisa tão complexa? E aí a frase que ele descreveu, o próprio projeto dele, assim, eu faço toda a complexidade para ter a sensação do simples. Então, essa frase, para mim, é a frase que define a Rainbird e o sistema de irrigação que a gente faz junto com nossos parceiros. A gente tem um mundo, uma série de tecnologias, uma série de soluções complexas para o usuário ter uma utilidade simples e fácil de instalar e usar. Essa seria a minha filosofia, minha frase final, que a gente está com um tempo curto aí, né? É incrível. E diferentemente do Jacó, é a minha primeira vez na região. E eu fiquei encantado porque eu vi aqui algo, eu acho que é o que mais me fascina na vida, assim, no mundo profissional, no mundo dos negócios, que é gente empreendedora. Muita gente empreendedora, né? Eu, em 3 dias, tive contato, nem sei com quantos, com inúmeros. A gente pode até citar, assim. Podemos, né? Eu tive o Moisés Schmidt, a gente conheceu em loco, fomos, visitamos a fazenda, tentamos colaborar naquilo que é possível para ajudar nessa ideia disruptiva que estão aplicando ali. Lá em Luiz Eduardo, hoje a gente se reuniu com o Módica. Fiquei maravilhado de ver os projetos dele, a maneira como está aplicando e o cuidado, né? O cuidado de fazer bem feito, construções bem feitas, com uma construção agradável. Então, eu fiquei maravilhado mesmo de ver esse empreendedorismo. Como que chama o parceiro lá de vocês? Foi o Módica? A gente conversou hoje com o instalador com você, o Valdeir, e o Lamartine, a gente conversou hoje, o Jailton. Você vê esse pessoal empreendedor que está começando e o legal de eu ter vindo para esse mercado, tirando o lado que eu falei de maravilhado com tecnologia e inovação, eu trabalhava no mercado antes muito negócio a negócio. Apesar de ser uma indústria importante, eu via muito de uma maneira macro. Hoje eu estou tendo a oportunidade de realmente ver pessoas que estão mudando a vida através de um negócio que eu estou tentando popularizar, que é a irrigação, seja agrícola, seja de paisagismo. Então, quando eu vejo um depoimento desse cara em loco, quando eu escuto isso, eu fico muito feliz. Eu chego à noite e conto para minha esposa, você não sabe o que o cara comentou hoje, poxa, o cara vinha nisso, virou um empreendedor, começou a fazer tanta instalação de irrigação que começou a não dar conta, contratou 2 amigos, hoje ele tem uma equipe, virou uma empresa. Eu acho isso fantástico, e poder participar, escutar as histórias e tentar, de certa forma, prover as melhores soluções para que esse pessoal consiga prosperar e crescer, isso vale meu dia quando eu conheço esse tipo de história e vejo esse tipo de situação. Encantador e obrigado por falar isso, por expor isso, porque não é uma sensação só minha, é uma felicidade real de você ver isso acontecer. E o Moisés Schmidt, por exemplo, você vê que ele recebeu a gente na IBA primeiro, mostrou os projetos que a região tem, que as pessoas acham que a região é só plantar soja no pivô, milho, algodão. Os projetos fantásticos que tem feito ali, inclusive de cuidado com a população, a parte de recuperação de nascentes, né, que apresentaram para a gente. Eu fiquei impressionante com o trabalho que é executado aqui, como esses empresários que estão focados no negócio deles e que têm que crescer, e que o trabalho deles não é só na geração de emprego, tem toda essa parte de dar de volta para a sociedade. Eu fiquei impressionado com o trabalho que eles fazem, a recuperação de nascente, como que isso impacta a vida daqueles moradores mais simples que vivem ali naquela região. São coisas muito bacanas que não são normalmente divulgadas ou discutidas, né, do grande público. Infelizmente, é uma informação que fica restrita sem nenhuma razão, né, na verdade, porque são coisas muito legais. Isso foi muito legal do Moisés Schmidt receber a gente lá para mostrar o quanto que o agricultor do oeste da Bahia ele cuida do solo, cuida das nascentes, cuida da nossa riqueza. Se preocupa com o impacto, né? Eu falo que isso, em toda a minha experiência de viajar, visitar locais, eu nunca vi isso. O que o oeste da Bahia tem hoje todo mundo está com energia de querer avançar, crescer, mas crescer de uma forma sustentável, de uma forma responsável, com empreendedorismo, absorvendo novas tecnologias, né? Então, isso é muito bacana, porque eu usei a expressão de teimosia técnica muitas vezes, porque o cara tem que sair daquela mesmice e ver que o mundo está caminhando numa coisa muito mais evolutiva e mais simples muitas vezes, né? E eu fiquei assustado, assim, o Moisés, ele é um fuçador, eu tenho muita admiração pelo jeito dele fuçar e a forma que ele está sempre visando, querendo melhorar alguma coisa. Ele nos visitou lá nos Estados Unidos, a gente veio aqui visitar e ele está sempre com ideias novas, tentando uma abertura muito boa. Isso é uma abertura para quem quer empreender e quem quer
fazer experimentação junta para chegar num resultado excelente é exatamente o que a gente quer. E ele tem essa visão. Assim como o senhor Andelmo também, que também é um cara que tem uma paixão pelo que ele está fazendo ali e quer também melhorar a coisa, e tá todo mundo. Então, o que a gente sentiu nesses 3 dias aqui foi assim, uau, que bacana, pô, só que isso aqui vai longe, né? Para quem não estava lá, o papo ontem estava com o envolvimento de tanta gente apaixonada, todo mundo tão preocupado em chegar na melhor solução, que eu me vi no meio de uma plantação de cacau à noite, e todo mundo conversando como se nada tivesse. Eu não tô vendo mais ninguém aqui não, e todo mundo, não, mas se fizer tal coisa, não sei o que. Ligou a ligação, molhou todo mundo. Toda a galera lá. Ninguém mexeu. Molhado, com sol, com ausência de sol, e tava todo mundo lá querendo chegar em algum lugar. Eu achei isso muito inspirador, né? Da minha parte, eu agradeço, Jacóia. Pode falar, Maurício. Você tem total liberdade aí. Excelente que eu tava vendo. Essa é uma história bacana. Onde que ele veio, onde ele... Obrigado por lembrar. Lamartine trabalhava com reforma da parte aérea, né? Telhados e, enfim, inclusive grandes empresas ele atendia aqui na região oeste da Bahia, empresas de nome forte. Só que, inclusive, ele trabalhando para a Jussama, na Jussama aqui, lá de Luiz Eduardo, o Sidney viu o talento dele, viu que ele era bom em apresentar a solução, o relatório de obra, e aí o Sidney falou, cara, tem um mercado assim de paisagismo que precisa de alguém, aí o Sidney mostrou o caminho para ele. Eu peguei na mão do Lamartine, mostrei como é que é um projeto de irrigação, fiz um treinamento com ele, coloquei ele numa obra. E aí o tempo passou e ele chegou para mim e falou assim, cara, obrigado por me apresentar esse mercado de paisagismo, porque hoje a empresa vive disso e os funcionários vivem disso. Eu estou com uma equipe de tantas pessoas, eu já estou andando sozinho. Assim, não tem preço isso. Né? Então ele está feliz e aí sempre com a parceria com a Jussama, conhecimento nunca é demais, Rimbold está trazendo muita coisa para a gente e a gente em conjunto proporciona à sociedade esse tipo de situação. É muito bom. Tem outros também. Um cara também que trabalhava com construção civil, o Cid novamente viu isso e viu o talento do cara, mostrou o mercado e aí ele vive disso hoje. Então eu esqueci o nome. São relatos. Isso. São relatos que a gente gosta de ouvir, que é testemunhos. São Inspiradores. Inspiradores. Obrigado por lembrar, Maurício, disso aí. Então, é só uma gota do que está por vir. Né? As pessoas ouvem isso e começam a fazer relação. Não estou pedindo para sair de construção civil, não. Pode. Talvez agregar um problema e trazer outro. Talvez agregar. Agregar mais negócio para você. E tem lugar para todo mundo, né? Um mercado em franco crescimento em que eu estou dizendo que a gente precisa de profissionais, né? A demanda está alta, a gente precisa de gente instalando, gente capacitada. Então fica a dica aí para quem quiser enveredar para esse lado. Eu enveredei, vindo uma outra indústria consagrada e todos os dias quando eu reflito eu tenho certeza que eu tomei a decisão correta. Esse rapaz... Por sinal foi ele que me contratou. Ele falava assim, o que esse caboclo tá querendo vir nessa Outro dia. Você tá fuçando demais para vir aqui. Vamos ver o que vai dar. E hoje nós estamos aqui com um cara maravilhoso aí junto aí. Talvez ele, até a hora assim, esse cara tá mais apaixonado que eu. Maurício, tem mais alguma coisa? Mais algum tema? A gente, inclusive eu abro para vocês virem novamente para cá, para a gente fazer um episódio 3, tá? Lógico. Mas para finalizar, da minha parte, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. O Jacó, inclusive, foi meu professor de pós-graduação. Que legal. E aí ter a oportunidade... Que eu não sabia que ia ser. Não sabia. Cheguei lá, na hora que eu abri a tela, eu falei, o que esse filho tá fazendo? Muito, muito bacana isso. E ter a oportunidade... Porque tinha quanto tempo que você não vinha para o Brasil? Agora eu tinha um ano.
Tinha um ano, né? Mas eu fiquei 3 anos quase sem vir pro Brasil por causa do Covid. Então tinha um tempo muito grande que você não veio para o Brasil. A gente teve, o oeste da Bahia teve a oportunidade de receber o Jacóia, receber o Fernando aqui, que também tem uma agenda, porque não sei nem agradecer mesmo por você ter vindo, disposto esse tempo para a gente. E a gente fica de portas abertas para vocês voltarem aqui. Com certeza. Né? E daqui até vou falar um ano, em breve, para a gente ter momentos como esse aqui. Com certeza. E celebrar. Foi um prazer, é legal ver o parceiro alinhado com as nossas ideias, com nossos valores e trabalhando com vontade, né, de fazer acontecer. Isso é muito bacana, é gratificante. Eu falo que eu tenho o sinônimo de concorrente e com a corrente. Então, todo parceiro Rainbird para mim está na mesma corrente. Nós estamos correntes. Obrigado. Excelente, obrigado. É isso aí. Valeu. Muito bom.